gente cantava muito pela chuva. Hoje é fogo, não é mais chuva. É outra vibe, é outra parada. Gente, ó, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Cadê o irmão aí que toca violão aí? Fica comigo aqui. Cadê? Chega aí, cola aí. Vamos fazer um negócio aqui. Pode ser? Cansa o dedo? Não. Cansa, que eu sei que... Nem sente mais. Tô muito feliz de estar aqui com vocês. Se quiser sentar aí, fica de boa, tá? Muito feliz de estar aqui com vocês pela primeira vez. Eu recebi o convite há algum tempo já do pastor Jundi e me senti muito honrado quando ele me fez esse convite, porque de alguma forma eu acredito que Deus não tem coincidências. Ele age de formas que a gente desconhece para revelar no fim dela o seu propósito, e acho que foi isso que aconteceu conosco. Teve um belo dia que um monte de gente começou a postar para mim: Juiz de Fora tá chegando aí na onda, Juiz de Fora tá chegando aí um belo domingo. Tinha uma galera lá e a gente bateu um papo. Depois conversei com o pastor Jundi, ele fez o convite para estar aqui, e eu estava falando com ele que eu estou vendo de uma pegada de eventos muito louca, porque eu estava no carnaval agora pregando no Rio Grande do Sul, depois vim para Friburgo, terça-feira eu viajei para Joinville, cheguei ontem, já fui fazer discipulados, hoje já vim para cá, vou embora amanhã para fazer reunião quando eu chego para domingo na igreja, e eu estou no meio de férias. É férias, de verdade. Mas eu me senti muito honrado pelo convite dele. Eu acho que vocês são muito bem servidos de pastores aqui nessa comunidade. E a gente não alinhou nada sobre isso, mas eu queria honrar muito a vida do pastor de vocês. Eu sou do Rio, né? E a gente não alinhou como seria a minha vida pra cá. Tô falando, nem falei com ele, mas enfim, vou falar. E a gente não alinhou como seria a minha vida pra cá, e a gente não ajustou como é que ia fazer, se eu ia vir, se eu me trazer e tal, não sei o quê. E prontamente ele falou: não, me perdoa, vou aí te pegar. E ele foi lá no Rio, me pegou, me trouxe. Pegamos meio que um dilúvio no meio do caminho, e me recebeu muito bem na casa dele. Eu vou ser sincero para vocês, eu vou em muitos lugares, embora eu não seja pregador de ficar em muitos lugares, mas eu vou em muitos lugares para pregar o evangelho, e essa coisa de avião e casa de pastores e tudo mais é uma coisa que é um tanto quanto rotina para mim. Mas eu me senti muito honrado pela sua vida hoje. Então, muito obrigado. Eu acho que a igreja, e eu tenho aprendido isso, é o reflexo do seu pastor. Então, de verdade, sem fazer média, eu acho que vocês são muito bem servidos de pastor. Amém? Eu sou pastor da Onda Dura aqui no Rio de Janeiro. Alguém conhece a Onda Dura aí? Já ouviu falar? Hoje nós temos 5 igrejas da Onda lá no Rio de Janeiro. Eu sou pastor delas. Temos vivido coisas incríveis lá. Inclusive eu trouxe alguns materiais da Onda. Depois, se alguém quiser passar ali para ver, tem camisa, tem boné não, mas tem camisa, tem meia, um monte de coisa. Tem livro de 10 anos da Onda Dura, apostila de discipulado. Depois, quem quiser pode passar ali. Acho que deve estar na saída ali, né? E pode dar uma olhada ali, valores e tudo mais. E estou pastoreando lá desde 2017. Nós começamos a igreja em 2015 na minha casa, mas como pastor desde 2017 estou cuidando da igreja. E a minha história é uma história muito estranha, e eu quero muito introduzir tudo que eu tenho para falar essa noite a partir da minha história, porque talvez tenha alguém aqui que esteja vivendo a minha história. Eu vou ligar o meu celular aqui para ligar o cronômetro, porque senão a gente vai virar vigília hoje aqui. Eu falo que é uma beleza, então eu tenho que ligar o meu esquema aqui. Foi. Eu nasci na igreja, quase que literalmente, né? Minha mãe espirrou, eu fui pro altar assim. Nasci na Assembleia de Deus. Tem algum assembleiano aí? Não, né? Tem? Ô, glória! Eu nasci na Assembleia de Deus. Eu tive a oportunidade de
fazer toda a minha formação teológica na Assembleia de Deus, é uma igreja que eu honro demais, respeito demais. Sou apaixonado pela Assembleia. De vez em quando eu vejo os vídeos da Fabiola, né, que ela vai estar aqui no domingo, dos tempos da assembleiana dela. Mas eu tenho, enfim, minha formação, com 16 anos eu fui consagrado diácono na Assembleia de Deus, já pregava e fazia um monte de coisa. Depois a gente eu migrei para uma outra igreja e desenvolvi muitas funções nessa igreja. Eu era ministro de louvor, uma igreja muito grande, programa de TV, programa de rádio. Eu era ministro de louvor, fui líder de jovem, líder de adolescente, casei com a minha esposa, que inclusive cometi a gafe de não apresentar, mas está aqui a Raquel, que veio comigo. Fica de pé aí para o povo ver você. Isso, está ela aqui. E ela veio comigo e também veio conosco a Ayla, que é minha filha, que está na barriga dela, de 6 meses. E você pode aplaudir aí a vida da minha filha aí. A minha esposa também. Sumiu a bronca de vir para Juiz de Fora comigo. E eu conheci minha esposa lá e nós casamos lá e eu vivi muitas coisas lá, liderei muitas coisas, fui líder da comunicação, sou jornalista, fui líder da comunicação de uma igreja que tem programa de TV, programa de rádio, um monte de coisa. E em algum momento de todo esse processo eu me percebi um crente ativista, alguém que faz as coisas dentro da igreja sem saber pelo que está fazendo. Eu fiquei doente fazendo as coisas dentro da igreja. Eu não sei se você sabe, mas é possível você perder o propósito fazendo as coisas pelo qual a gente faz. Isso aconteceu comigo. Eu não culpo a igreja de certa forma. Eu acho que o lance foi eu mesmo. Eu permiti que isso acontecesse comigo. E eu dentro da igreja fiquei cético. Amava Jesus, mas fiquei cético quanto ao poder da igreja local, quanto à eficiência da igreja local. Enfim, isso me adoeceu. Eu saí da igreja em março de 2015. Desde novembro de 2014 minha esposa não ia para a igreja. E eu não saí dessa igreja para ir para a onda. Eu saí dessa igreja para não ir para igreja nenhuma, porque eu desisti de ser crente, na verdade. Essa que é a real. Eu seria aquilo que a gente chama de desigrejado. Eu estava muito mal, cara. Hoje eu sei que eu precisava de um psiquiatra, precisava tomar remédio, de tão mal. Parece bizarro isso, né? Tão mal que a igreja, enfim, me deixou. Essa é a minha história. É engraçado que a gente vai em alguns lugares e a gente ouve: eu era um ex-traficante, eu era um ex não sei o que, eu era um ex-crente. Mas isso é louco demais, cara, porque isso é real. Não sei se você conhece alguém assim, de repente alguém aqui está assim. Mas assim, quando chegava o dia de ir para o culto era um peso para mim. Eu não queria ir mais. E a gente fazia uma fita para passar uma imagem de alguma coisa que na verdade não é, porque eu já não queria nunca mais ter. Enfim, saímos da igreja, fui até o pastor e porque se eu ficasse explicando o que ia acontecer, ia ficar ouvindo um monte de coisa. Então a gente só falou que queria sair da igreja. E eu saí da igreja para não ir para igreja nenhuma. Fiquei cético, de verdade. E é antagônico, porque eu nasci na igreja, eu me criei na igreja, eu cantei na igreja, eu liderei na igreja e eu desacreditei da igreja. Me lembro do dia em que nós já estávamos nos arrumando as malas para poder ir morar no Rio Grande do Sul, porque a gente queria começar a vida do zero. E se eu ficasse no Rio, eu, em algum momento ia encontrar algum irmão, ia encontrar alguém que ia ficar enchendo o saco falando da igreja, de Deus, lá. Então a gente queria fugir daquilo, fugir das pessoas. Queríamos nos intocar dentro de um buraco onde ninguém, ou a maioria das pessoas não nos conhecesse. E a gente já estava vendo apartamento e essa coisa toda para se mudar para o Rio Grande do Sul, trabalho e tudo mais. Até que um dia nós estávamos na casa da minha cunhada e ela falou: tem uma igreja maluca aí, chamada Onda Dura. Gosto de uma galera, um negócio, um pessoal meio maluco aí. E o nome, obviamente, me chamou a atenção. E eu entrei no site no outro dia para ver e eu vi muita vida saindo de lá. Fiz o contato com alguns pastores, porque o link no site tinha dos pastores. Até que um pastor me retornou e ele fez o que ninguém fez na minha vida, ele cuidou de mim. Então ele me encorajou, ele me deu uma palavra
Ele, enfim, já estava com passagem comprada para o Rio de Janeiro, ficou na minha casa, cuidou de nós. E em algum momento da sua ida ele falou: cara, vocês estão sozinhos, vocês estão sem igreja, então vamos caminhar junto, vamos ver o que isso vai dar, se na frente vocês decidirem que não é isso e tal, mas não fiquem sozinhos. E de alguma forma nós topamos a ideia de ficar sendo pastoreados por eles. E sem que eu menos percebesse, a gente abriu um grupo pequeno na minha casa e tinham 6 pessoas nesse dia. E eu comecei a ficar alucinado, porque outro dia eu tinha decidido que eu não queria mais ser crente, e agora eu abro para minha casa para abrir 6 pessoas que eu nunca vi na minha vida para ficar falando de igreja. Enfim, a gente começou um grupo na minha casa com 6, que foi para 10, que foi para 15, 20, 35 pessoas na minha sala. A gente teve que ir para um salão de festas. Começamos a receber muita gente doente da alma, gente igual a mim, muita gente doente da alma, gente com casamento acabado. Nós começamos a cuidar delas e fizemos o primeiro evento da Onda, onde o pastor Lipão veio. Alguém conhece aí o pastor Lipão? O pastor Lipão veio, esteve com a gente, nos deu todo o suporte. E quando eu menos percebi, quando eu abri os olhos, eu estava sendo curado nas minhas feridas pela própria igreja. É como se de alguma forma Deus permitiu que uma experiência ruim na igreja me machucasse, para que uma experiência saudável na igreja me curasse. Você está entendendo? O equívoco é que a gente acha que Deus dá ponto sem nó, ou ponto com nó. A gente acha que Deus faz as coisas, enfim. E no fim das contas eu olho para trás e eu consigo entender plenamente o que Jesus estava fazendo. Enfim, nós começamos a estruturar a igreja aqui no Rio, mas eu ainda não tinha visão da igreja. Foi preciso que um pastor, meu amigo, meu chapa, é vascaíno. Tem algum vascaíno aí? Eita, glória! 2. Tem algum flamenguista aí? Amém. Não precisa falar mais nada. Não precisa falar mais nada. Existem momentos que são desnecessários a gente falar alguma coisa. O pastor Eloy, que esteve pregando aqui, né? Quem estava aí no dia que o pastor Eloy veio aqui? O pastor Eloy foi enviado para iniciar aquilo que seria a igreja da Onda Dura. Ele ficou 1 ano. Quando ele voltou para Joinville, eu fui consagrado pastor. E na minha consagração pastoral, eu estava lembrando do dia que eu falei que não queria mais ser membro da igreja, tá entendendo? Eu estava lembrando do dia que eu adoeci, do dia que eu fiquei mal, no dia que eu disse que eu não queria mais ir para a igreja. E hoje eu sou um pastor, cara. Isso é poderoso demais. Eu sou um pastor de 5 igrejas. Isso é poderoso demais, porque de alguma forma eu acredito que nós somos seres humanos. Você é ser humano. Você não veio de Nárnia. Você não é marciano, você é ser humano terrestre. Seres humanos terrestres passam por dificuldades, agruras e aflições. Isso é comum da vida, vai acontecer, você pode correr para cima e para baixo. A questão é como vai ser a sua perspectiva dos problemas que estiverem sobre você. Eu creio num Jesus que cura a alma, cara. Eu passei por isso. Hoje a maior alegria da minha vida é chegar domingo e ir para a igreja. A predisposição que eu tenho para fazer as coisas de Deus na igreja. Meu irmão, eu não sei se você conhece alguém que tem mais do que eu. Igual pode ser, mas eu não sei. Porque eu sou apaixonado pela igreja de Deus. Na verdade, agora eu sou apaixonado. E eu citei, né, vim conversando com o Júnior, eu lembrei de uma frase de um cara muito top, que é o Bill Hybels, que diz que a igreja local é a esperança do mundo. A igreja local é a esperança do mundo. O Bolsonaro pode ser top, mas ele não é a esperança do Brasil, cara. O Bolsonaro não resolve o Brasil. Quem é o nome do prefeito aqui da cidade? Antônio Almas. Antônio Almas, meu Deus. O Antônio Almas pode ser bom pra caramba. Se expor a vergonha do irmão. Pode ser bom pra caramba, mas ele não é a esperança de Juiz de Fora. A igreja local é a esperança. Você é a esperança do mundo. Deus escolheu uma forma de se revelar para o mundo e foi a igreja.
O problema é que a perspectiva das pessoas está em uma igreja perfeita, uma igreja que não erra, uma igreja onde o pastor é um semideus, um super santo. Parece que eu falo super saiyajin, é um super santo. E mano, igreja é um lugar de gente que falha, cara. Igreja é um lugar de gente que erra. Eu erro demais, cara. Igreja é um lugar de gente ruim, de verdade. Você acha que é bom? Você é ruim, cara. Eu sou ruim também. Sabe o que Romanos vai dizer? Que distante da graça de Deus, nós somos inúteis. Um dia você foi inútil. Quando você se tornou útil de novo? Quando você encontrou Jesus. Não tem a ver com o que você faz, tem a ver com quem você é. Você dá uma lida lá em Romanos, você vai ver essas paradas aí. Então a igreja é um lugar de gente ruim. Igreja é lugar de gente, cara, que de repente matou alguém. Gente que grita com a mãe, que grita com o pai, gente que faz loucuras. A igreja precisa ser um lugar de gente assim. O equívoco é a gente formatar a igreja como um lugar onde os super santos estarão todos, sabe? Você precisa ter hombridade de reconhecer que você não é capaz às vezes. E Deus espera apenas isso, que a gente tenha a capacidade de reconhecer Deus. Não dá, eu sou ruim. E é nessa hora, quando você fala eu sou ruim, que Ele fala agora que você é um terreno bom para eu poder trabalhar em você. Está entendendo? É quando eu penso que eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Texto de Isaías, no capítulo 6, fala que Isaías viu a glória de Deus. No ano que morreu Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. E a sua glória enchia o templo. Tenta vislumbrar isso que Isaías estava vendo. Eu vi o Senhor. Imagina você vendo o Senhor. Eu vi o Senhor sentado no trono. A sua glória enchia o templo. Meus irmãos, os serafins, estavam lá. Estavam dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías está vendo essa visão e ele fala, ai de mim que vou perecer. Por quê? Porque diante do encontro com a glória de Deus, a gente percebe quão Zé a gente é, você está entendendo? É quando eu sou impactado pela glória de Deus que eu percebo quão inútil eu sou. E é nesse momento que Deus vê em nós possibilidade de cumprir o propósito dele. Olha que louco. Isaías olha para o alto, vê a glória de Deus e ele fala, cara, eu vou morrer. Deus e os anjos estão no alto, estão olhando de cima para baixo, estão dizendo, toda a terra está cheia da glória de Deus. Um está pensando que ele vai morrer porque ele está vendo o Senhor, e de cima ele está dizendo, toda a terra está cheia da glória. Qual o problema? É a ótica, como a gente percebe as coisas. Deus é um Deus santo, justo, poderoso, separou a igreja para cumprir o seu propósito. O problema é como você enxerga a igreja. O problema é como você enxerga seu pastor, como você enxerga seu discipulado, aqui é PG, né? Seu pequeno grupo, seu PG. Ah, mas a igreja está ruim. Ah, mas o líder do PG é ruim. Ah, mas a música é ruim. Tem gente que tudo é ruim, mas não consegue perceber que é ele que é ruim. Porque se os teus olhos forem bons, todo o corpo será bom. Você está entendendo? Então não tem a ver com o que está dentro, tem a ver com a forma como você vê. Eu acredito de verdade que em algum momento nós nos perdemos do Cristo do Evangelho. Nós, quando eu digo nós, a igreja no Brasil. Nós nos perdemos do Cristo do Evangelho. E nos focamos nas benesses que esse Cristo pode dar para nós. E aí quando você vai em uma comunidade de fé onde você não recebe as benesses que esse Cristo hipoteticamente tem para você, você começa a encontrar defeito e falhas nas coisas. Sabe o que a gente precisa? A gente precisa voltar ao Evangelho. Cara, Deus tem feito algo sobrenatural através da onda dura no Brasil e fora do Brasil. Deus tem feito algo incrível com a vida do Lipão. Mas tudo que tem acontecido só tem acontecido porque nós decidimos pegar esse livro e fazer desse livro um modelo de viver a vida. Porque, meu irmão, se não for para ser assim, não vale a pena ser crente. Vá para casa. Você está entendendo? É você olhar a vida dos apóstolos e falar, mano, não é possível que esses caras conseguiram fazer essa parada e eu vou viver uma vida de crente de zero ela. Não dá. Não foi para isso que Deus nos chamou. Ou a gente é crente, ou a gente não, sabe, vai ver Faustão.
Eu tenho sido constrangido pela bondade, pela graça de Jesus no curso da minha vida, desde que minha vida endireitou. Eu hoje vivo coisas que eu queria muito viver, mas que eu não imaginei que eu fosse viver. Eu desfruto de coisas que eu queria ter, mas que eu não pensei que fosse ter. E no fim de tudo, quando eu olho para trás, eu vejo toda a minha história, eu vejo tudo que aconteceu. A única coisa que eu consigo dizer é: Deus, obrigado. Eu vou para a igreja e eu digo: Deus, obrigado. Hoje a gente faz um culto no cinema, dentro do shopping. Nossa igreja é um cinema. E esse cinema fica dentro do shopping. Antes a gente fazia numa boate. A boate fedia. Quem estava lá naquele dia aí? Sentiram lá o cheiro do... Porque a gente chegava na boate para arrumar e a galera estava, sabe, terminando de limpar. As cervejas caiu no chão, né, o vômito lá do irmão que ficava lá, enfim. E a boate fedia. E eu estava lá dentro daquele fedor, dizendo: Deus, obrigado. Antes disso, a gente estava num salão de festa, eu estava dizendo: Deus, obrigado. Antes disso, eu estava na minha casa com 6 pessoas, eu estava dizendo: Deus, obrigado. Porque não tem a ver, cara, com estrutura, não tem a ver com uma música, tem a ver com o quanto de Deus você conhece. Um dia Jó disse: agora eu já não te conheço mais de ouvir falar. Agora eu vivo um relacionamento intrínseco com você e eu sei quem você é. A beleza do Evangelho não tem a ver com ouvir apenas sobre quem Deus é. Porque senão a vida vai se resumir em ouvir pregação do YouTube. Está entendendo? A vida cristã tem a ver com relacionamento. E eu vou falar bastante sobre isso hoje. Deus anseia ter um relacionamento real com cada um de nós. Essa é a essência do Evangelho. A essência do Evangelho é que nós, a partir da verdade libertadora da vida de Jesus, voltemos para o Éden. O pecado nos tirou de lá. O primeiro Adão nos tirou de lá. Mas quando Jesus morre na cruz, e ele, essa morte é a essência do Evangelho, Jesus nos reposiciona no Éden. E o que é o Éden? É o lugar do encontro com a presença de Deus. O Éden é o lugar onde Deus fala, onde eu ouço, onde eu converso com Ele, onde eu não tenho medo da voz dele. Adão, não! Isso é um negócio que a televisão, que a Rede Globo inventou. Deus curtia estar com Adão, Adão curtia estar com Deus. Quando Jesus morre e o véu se rasga, Deus está dizendo: eu quero sentar na pedra de novo para trocar ideia com você de novo. Porque a curtição de Deus é ter relacionamento com o homem. No entanto, a gente gasta tempo e a oportunidade de viver um relacionamento profundo com Deus criticando a violão que não é lá o Taylor, é da Yamaha. Ah, que som ruim. Ah, que baterista toca alto. Ah, que não sei o que. Você não entendeu o que é o Evangelho? Você está entendendo? A palavra igreja, do original grego, eclésia, chamados para fora. A gente se acostumou dando isso aqui. Olha como inverteu tudo. Eclésia, chamado para fora. A gente vive a igreja dentro da igreja. As pessoas têm vergonha de falar que são crentes na faculdade, na escola. Mano, não foi para isso que Jesus te resgatou, cara. O texto bíblico acusa que você é uma testemunha. O que uma testemunha faz? A testemunha presencia algo e ela fala daquilo que ela presenciou. Jesus curou a sua vida. Quantos foram transformados por Jesus? Você precisa ser uma testemunha daquilo que aconteceu com você. Não precisa ser um pregador eloquente, ter um canal de 5.000. Basta dizer para alguém da tua faculdade: Jesus mudou a minha vida, quer mudar a sua. Porque você é chamado para fora. E se você não é chamado para fora, tem alguma coisa errada com a sua vida na fé. Me atrevo a dizer, e eu sei que hoje é um culto de festa. A gente está celebrando a Deus pelo aniversário de 11 anos da igreja. Mas eu me atrevo a dizer que se você é um cristão, se você teme a Deus, se você é um cristão e não comunica a Cristo, está equivocado quanto ao cristão que você é. Talvez nenhum seja. É forte demais isso, né? Mas é o Evangelho. A gente vai dar uma navegada um pouco por ele, porque de alguma forma eu acredito que Deus me trouxe aí do Rio para cá, para comunicar algumas coisas ao seu coração. Acredito de verdade que hoje pode ser um restart na vida de muitos de vocês. Acredito de verdade que a minha vinda aqui, que não tem a ver comigo, pode ser uma ferramenta de Deus para trazer o renovo
no propósito pelo qual Ele te chamou. Você acredita nisso? De verdade? Nós tivemos um tema no ano passado na Onda Dura chamado Manifesto. Esse tema foi muito louco. O tema Manifesto, ele se propõe a... Cara, ninguém me falou de hora aí. Tá. O tema Manifesto se propôs a pegar algumas pautas que são discutidas em âmbito acadêmico, social, e trazer elas para a luz da Bíblia. Por quê? Porque todo mundo tem uma verdade. Todo mundo tem a sua verdade. Faz sentido isso para você? Se eu levantar a pauta aqui, aborto, um vai ter uma verdade, outro vai ter uma verdade. Nosso equívoco é achar que a gente detém alguma verdade, porque na verdade todo mundo tem uma verdade, mas Jesus se apresenta como: eu sou o caminho, a verdade. Logo, quando Cristo se apresenta como a verdade, Ele está dizendo: a sua verdade não presta para nada se não estiver alinhado comigo, porque eu sou a verdade. O problema é que nós gastamos tempo, enfim, tudo, dinheiro, enfim, discutindo coisas banais sem uma perspectiva essencial do processo. Houve um tempo, para você que não sabe, em que a teologia era a mãe de todas as ciências. A sociologia ia entender sociologia aos pés da teologia. A psicologia ia entender psicologia aos pés da teologia. Por quê? Porque de Deus emanava todas as ciências, está entendendo? Você sabe onde começou a música? O primeiro registro de música onde se tinha? Era no sacerdócio do culto para Deus. O primeiro registro de música de artistas está intrinsecamente relacionado a Deus. Deus é o centro de tudo, e a gente quer discutir aborto falando de uma ideologia caída. A gente precisa voltar para o cerne das questões. Então, durante o tema Manifesto, a gente pegou pautas e tentou entender elas à luz da Bíblia, como por exemplo, o aborto. Tem muita gente aqui que possivelmente vai ser a favor do aborto. Outros serão contra. Por quê? Porque cada um tem uma verdade. Aí o que a Bíblia fala? A Bíblia fala assim, ó, Jesus dizendo: eu vim para que tivesse e vida como? Acabou. Faz sentido? Se Deus veio para que tivesse vida, e antes o texto vai dizer que o diabo veio para matar, roubar e destruir, acabou. Deus é o Deus da vida. Então tudo que tem a ver com vida tem a ver com Deus. Tudo que tem a ver com morte tem a ver com o diabo. O texto de Salmos vai dizer que antes que você nascesse, você era formado dentro do ventre da sua mãe pelas mãos de Deus. Tem muita gente que acha que teu pai e a tua mãe foi que te deu vida. Você está enganado. Teu pai e tua mãe foram ferramentas de Deus para você estar aqui. Era a mão de Deus que tecia você dentro do ventre da sua mãe. E como é que o homem vai tirar aquilo que não tem capacidade de dar? O lance é que a gente fica gastando o dedo no Facebook e no Instagram querendo criar confusão, quando na verdade a gente só precisa da Bíblia. Você está entendendo? Faz sentido isso? Quer ver um outro exemplo que a gente conversou no tema Manifesto? Natureza. O Lipão mandou o tema natureza. Eu fiquei pensando, cara, como eu vou pregar sobre natureza? Eu fiquei tipo, né? Se você for no livro de Gênesis, você vai ver que existe um propósito claro para quando Adão e Eva são inseridos no jardim. O texto bíblico fala que Adão era responsável por cultivar o jardim. Ele era o guardião do jardim, ele cultivava o jardim. Por quê? Porque dentro do jardim havia sinergia. Era como se, quando Deus diz, haja luz, haja isso, haja aquilo, tudo isso coexistia em sinergia. Tanto é que Deus vê o dia e fala, e viu Deus que era bom. Ao final de cada dia da criação, e viu Deus que era bom. Porque havia sinergia com a glória dele. Era como se, de alguma forma, a glória de Deus estivesse na natureza. A sinergia do ecossistema, onde está tudo interligado, tudo conectado. Já parou para perceber isso? Como o ecossistema demonstra a grandeza de Deus. E é nesse contexto que o homem é inserido lá. Nessa perspectiva, o presidente do Greenpeace deveria ser alguém que ama a Deus. Ou melhor, a gente não precisaria ter um Greenpeace, tá entendendo?
A igreja deveria cumprir o propósito pelo qual Deus deu a Adão. Faz sentido isso para você? E como é que a gente tem um monte de crente que joga o copo no chão? Não tem a ver com mal educação apenas, tem a ver com o desconhecimento das escrituras. Você está entendendo como o negócio é muito... Enfim, a gente pegou algumas pautas e ficou conversando sobre elas. No final, eu falei muito sobre o fato de que nada melhor do que tratar essas questões do que ir para a prática. Porque, meu irmão, ficar só ouvindo, tem uma hora que tá, né? Por exemplo, a gente começou hoje o aniversário da igreja aqui, uma festa. Você está na festa, amém? Aí vai ter amanhã com o Vini Zulato, depois de amanhã com a Fabiola. Mas no fim das contas mesmo, essa conferência começa na segunda-feira. Não é hoje que ela começa. Hoje você vem aqui para ouvir um negócio. Na segunda-feira você vai pegar tudo isso e vai botar em prática. Você está entendendo? Ela não começa hoje, ela começa na segunda. De vez em quando eu vou em alguns lugares e as pessoas me perguntam: pastor, como eu faço para viver níveis mais profundos com Deus? Eu quero viver uma experiência transcendental, eu quero ver Miguel. Eu quero ouvir Deus falando no meu ouvido, eu quero ir em águas mais profundas. Pastor, eu quero... Não sei se tem alguém assim aqui. E na maioria das vezes eu digo para elas: cara, você vai viver isso quando você sair da teoria e ir para a prática. Você vai ver Deus mais de perto quando você sair da teoria e ir para a prática. Você vai viver experiências mais profundas com Deus quando você parar, não que seja ruim, mas quando você parar de ficar ouvindo as pregações do YouTube, apenas isso, e começar a praticar aquilo que você está ouvindo. Porque ser ouvinte e não praticar aquilo é inútil. Então, como você vai ter experiência mais profunda com Deus? Quando você começar a voar dentro da igreja igual a águia? Quando você começar a rugir igual o leão? Não. Quando você abandonar a teoria e ir para a prática. De verdade. Faz sentido isso para você? O problema é que a gente fica discutindo teologia. Calvinista, arminianismo, pentecostal, blá blá blá. Sou de fulano de tal, da Malafaia, e Valdomiro, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, blá 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 blá. E a gente se esquece que o evangelho não tem a ver com uma questão teórica, mas tem a ver com uma questão prática. Você não foi chamado para viver a teoria é ótima. Você está aqui ouvindo uma palestra, está ministrando, isso é teoria, mas você foi chamado para viver a praticidade do evangelho. Os apóstolos entenderam tanto isso que muitos morreram por causa do evangelho, se não todos eles. Por quê? Porque é prático. A teoria te faz ter um nível raso das coisas. A teoria te faz não ter experiências com Deus. Você está entendendo? A teoria é por si só inútil. É como se fosse um seminarista. Ele vai para o seminário para estudar a Bíblia, como se fosse preciso. Não estou dizendo que seminário é ruim, eu fiz alguns, mas eu não preciso do seminário para estudar a Bíblia. Eu preciso da Bíblia para estudar a Bíblia. Faz sentido isso? Jesus instaurou um seminário? Até instaurou um Vida na Vida. Não estou dizendo pregando contra seminário não, hein? Já fiz alguns, inclusive quero fazer alguns. Tem uns aí que estão na mira. Mas o que eu estou dizendo é que a gente arruma desculpa para não ler a Bíblia. Não, eu quero aprender sobre a Bíblia, eu vou entrar no seminário. Para com isso. Não mete essa para cima de mim. Você precisa ler a Bíblia. Senta a bunda e lê. Aí você vai aprender. Está entendendo? A gente fica discutindo um monte de coisa que não tem. E se esquece de que a relevância do Evangelho não está na teoria das coisas. A teoria é muito bom, mas é na prática das coisas que você percebe a beleza da confecção de Deus. Durante o processo lá da reconstrução da minha fé, eu vi na prática gente que estava com um casamento acabado que voltou e hoje são líderes na igreja. Eu vi na prática gente que queria se matar e hoje está bem vivendo uma vida com Jesus. Por quê? Porque tem a ver com prática do Evangelho. É dessa forma que a gente tem níveis mais rasos com Deus, níveis mais profundos com Deus. Eu amo teologia, mas gastar tempo com teologia não vai me levar a lugar nenhum. Eu preciso pregar o Evangelho, viver a praticidade da coisa. Você, de repente, tem alguém que gosta de ficar discutindo e tal, teologia e tal. Vou te dizer um negócio, cara, ninguém precisa da sua opinião. As pessoas precisam que você pregue o Evangelho. Viva a prática. Está entendendo? Está comigo? Amém? Amém.
praticidade, cara. A onda dura, graças a Deus, tem vivido muitas coisas, porque compreendemos na nossa comunidade de fé que tem a ver com a prática das coisas que a gente faz. A gente fala e a gente procura fazer essas coisas, para que o nome de Cristo seja glorificado a partir daí. E sabe, de verdade, nem tem a ver muito com quanto tempo de igreja você tem. Você pode ter 10 anos de igreja, você pode ter 20 anos de igreja, você pode ter 188 anos de igreja. Se você não é prático, se você é apenas um teórico do Evangelho, você tem um nível raso de Deus. Você não sabe quem Ele é. A visão de Deus está embaçada para você. Você não tem testemunho para contar, você está entendendo? Você não sabe quem Deus é. Abre sua Bíblia aí em Tiago, capítulo 1, versículo 21. Tiago 1, 21. A ira humana não produz a justiça divina, versículo 21. Portanto, removam toda a impureza e maldade e aceitem humildemente, diga humildemente, aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los. Olha para mim aqui, o texto de Tiago está dizendo: aceitem humildemente a palavra. Sabe o que ele está dizendo? É para que a palavra alcance o seu propósito, nós precisamos ter uma postura de humildade. Como assim, pastor? Ele está dizendo que para que nós cumpramos o propósito em nós, para a palavra que foi dada, a gente precisa ser humilde. Por exemplo, eu estou falando algumas coisas aqui que de repente alguns de vocês estão rasgando por dentro. Por quê? Porque eu estou falando coisas que você não faz, talvez. Estou falando de viver uma vida entregue ao Evangelho, estou falando de viver 100% do Evangelho, estou falando de viver a realidade do Evangelho em todo lugar que você está. Isso para quem não faz, isso é confortável de se ouvir? Parece que tem alguém que está enfiando a faca dentro de você. Aí você tem duas opções. Número 1, abaixar a cabeça e falar: Deus, é isso aí, eu tenho que mudar. Ou falar: esse pastor está maluco, está tudo errado. Eu não sou isso aí que está falando, não. Está entendendo? Diante da palavra de Deus, nós precisamos ter uma disposição de humildade, de reconhecer que muitas vezes Deus vai trazer o caos. A palavra, o Evangelho gera caos dentro de nós, para depois trazer destino, propósito. Diante dessa verdade, eu preciso ter humildade para reconhecer que, cara, eu sou um Zé. Eu não estou fazendo nada disso que ele está falando. É isso que ele está dizendo aqui, é que nós precisamos ter uma postura de humildade diante da palavra de Deus, reconhecer a nossa inutilidade. Eu sou a quarta pessoa da Trindade. Louvado seja eu. Sem mim esse PG não anda. Mano, quem você acha que você é, cara? Se não tivesse lá essa igreja, não... vai dormir, não. Você está entendendo? É uma postura de humildade, uma postura de reconhecer que sobre todas as coisas nós precisamos ter uma postura diante de Deus de quebrantamento. O texto vai dizer que Deus não rejeita um coração humilde, um coração quebrantado e contrito. É aí que Ele não rejeita. Continua aí a leitura. Versículo 22. Não se limitem, porém, ao ouvir a palavra, ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Pois, se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta,
esquece como era a sua aparência. Você está entendendo? Nós precisamos abandonar a vida teórica do Evangelho e começar a viver uma vida prática do Evangelho. Porque Tiago está dizendo que se eu apenas sou um teórico e não sou um prático, é como um homem que se olha no espelho. Quem é o espelho da nossa vida? É Jesus refletido na sua palavra. Um homem que se olha no espelho, ele vê a sua imagem, mas depois ele vai e se esquece da imagem. É como se você estivesse no culto no domingo à noite e você está adorando a Deus. Mas quando você não vive a prática do Evangelho, você vai para a segunda na faculdade e você apagou a imagem. Por quê? Porque você não vive uma vida prática do Evangelho. Você é teórico. Você conhece Jesus de uma forma teórica. Você conhece o Espírito Santo de uma forma teórica. Não é essa a vontade de Deus para nós. Jesus veio para nos restaurar a nossa identidade. O primeiro propósito da restauração da nossa identidade é para que a gente se envolva com a praticidade das coisas de Deus, para que a gente veja Ele de verdade, para que a gente testemunhe sobre Ele de verdade, viva a verdade nisso. É preciso ter humildade para reconhecer que muitas vezes a gente vai ser confrontado pelo texto. É preciso humildade para reconhecer que muitas vezes você vai falar, cara, eu estou errado. Conhece alguém que está sempre certo? Sabe aquele cara que, mano, tá todo mundo da igreja que falou que ele está errado, tá todo mundo errado, ele está certo. Você conhece alguém assim? Você é assim? Tem umas pessoas que eu fico, não sei. Tá todo mundo errado. Tem 10 pessoas que estão erradas. Ele está certo. Ele não tem humildade para falar, não, peraí. 10 pessoas falaram que eu errei nisso aqui, deve ter alguma coisa, né? 10 pessoas falaram a mesma coisa e eu tô. Não, no mínimo eu vou olhar de novo porque eu fiz. É a falta de humildade. O texto está dizendo que não há um processo orgânico no conhecimento de Cristo enquanto nós não formos humildes, enquanto nós não reconhecemos a nossa inutilidade e percebermos que de alguma forma precisaremos ser aperfeiçoados dia após dia, como a luz da aurora que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Você vai sendo aperfeiçoado por Deus. Está comigo? Amém? Vamos orar, abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai, obrigado por essa noite aqui. Obrigado pelo 11º aniversário da CCEP Church. Eu te peço que em nome de Jesus o Senhor traga sobre nós, continue a trazer sobre nós algo fresco da tua parte. Traz sobre nós, Pai, a tua palavra, para que não seja preciso mais nada a não ser a tua palavra. Porque nós não precisamos de mais nada, Pai, a não ser você. Então, nesse dia de festa e de ação de graça, redireciona-nos, redireciona essa igreja, realinha o nosso propósito com o teu propósito, o nosso coração com o teu coração, revela-te para nós, que haja sobre nós essa noite um espírito de revelação, de sabedoria, de discernimento, para que a gente esteja apegado ao teu coração e consiga perceber qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade para nós. Faz isso para o louvor da tua glória, em nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 3. João, capítulo 3, versículo 10. A gente vai ler alguns versículos, tá? Fica com a Bíblia aí. Vamos lá. 1 João 3,10 diz assim, ó: assim podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Olha para mim. Olha para mim. Não continua não. Olha aqui. Não lê, cara. Olha para mim.
João está dizendo assim, ó, tem um jeito de descobrir, eu desenvolvi uma fórmula, um método de entender quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. É isso que ele está dizendo. Tem um jeito de saber quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Agora você continua. Quem não pratica, diga pratica. Quem não pratica a justiça e não ama seus irmãos não pertence a Deus. Quem não pratica a justiça e não ama seus irmãos não pertence a Deus. Você está entendendo o que o João está dizendo aqui, cara? Filho de Deus não é quem vai para a igreja não, mano. Você tem cara de crente, você tem pinta de crente, você tem cheiro de crente, você é filho de pastor, você é um monte de crente. E João está dizendo, você pode não ser filho de Deus. Por quê? Porque você não pratica bodega nenhuma que você aprende na igreja. Minha mãe que fala muito bodega. Por quê? Porque você aprende na igreja que Deus é amor, você tem que amar as pessoas, mas você não ama ninguém, você ama o seu umbigo. Porque Jesus está dizendo que toda a lei é resumida em ame a Deus sobre todas as coisas e por consequente disso, ame ao próximo como a si mesmo. Você está aqui levantando a mão, adorando a Deus, mas você não consegue amar o próximo. Você não consegue amar o cara que não te pagou rinodê. O cara pegou e não te pagou. É que antes era Avon, né? E agora é rinodê. O cara que pegou dinheiro emprestado contigo. Tô tocando agora no... Olha lá, ó. Aí tu vai lá e posta no Facebook. Olha lá. Tem gente... Não é assim? Tem gente aí... O João está dizendo que você é filho do diabo. Olha que louco. Não sou eu que estou dizendo não, tá? Por quê? Porque não tem a ver com uma vida cristã teórica. Cara, de repente tem alguém aqui que é um teórico na vida cristã. E de verdade, o propósito dessa pregação não é envergonhar você. Pelo contrário, é restaurar, como eu fui restaurado. Mas a gente precisa compreender alguns princípios a partir dessa leitura. A gente precisa compreender que de alguma forma é inútil viver uma vida de domingo em domingo trancado dentro de quatro paredes. Eu costumo dizer por aí, cara, é muito bom o exercício, por exemplo, do guitarrista que está me abençoando agora aqui. Mas de verdade, cara, Deus não chamou ele para ser um guitarrista. É muito legal ter baixistas, bateristas, violonistas, ter pastores, mas no fim das contas, Deus não chamou você para fazer nada disso. Deus chamou você para cumprir Mateus 28, 19 e 20. Vão e façam discípulos de todas as nações. É imperativo, vão. Aí a gente resumiu a grande comissão a tocar bateria, você está entendendo? Não, eu estou cumprindo o chamado. Quem? Chamar de quem? Entenda, eu não estou dizendo que tocar ou fazer qualquer outra coisa aqui é irrelevante. É relevante demais, mas não é primário. O que me adianta tocar uma bateria e não apresentar Jesus a ninguém? O que me adianta pregar aqui no domingo e uma pampa aqui domingo não, hoje é sexta, que eu prego no domingo. Vir aqui na sexta e pregar e falar de Jesus, se eu tenho vergonha quando chegar ali fora, porque as pessoas sabem o que eu sou. Eu sou, cara, de verdade, um teórico, eu não conheço a Deus e eu sou filho do diabo, é o que está dizendo ali o texto. Por quê? Porque você é teórico. Você não é prático a partir daquilo que você recebeu. Você acha que Jesus chamou você para você ficar esquentando o banco no domingo à noite? Você acha que Jesus limpou a sua vida, restaurou você para você apenas, única e exclusivamente ir para a igreja? Você é eclésia, cara. Você está entendendo? Diante de uma verdade como essa palavra é algo que na maioria das vezes está no inconsciente. A gente não pensa o tempo todo sobre isso. Precisa vir alguém aqui e trazer isso para o seu consciente. Aí você pega a tua vida e começa a olhar. Aí tu começa a ver, puxa, deu bom. E na verdade deu bom pra caramba. Porque é só quando você se percebe doente que você vai buscar ajuda, a cura. Quando você não se percebe mal, tá tudo bem. Tá comigo aí? Amém? Aí alguém poderia dizer, mas pastor, a salvação é pela fé.
É pela fé que eu fui salvo. Eu te digo, a fé sem obras é morta. É ou não é? É ou não é, gente? A fé sem obras é morta. Sabe, tem um cara que me emociona na Bíblia. Ele é o pai da fé. Abraão é o pai da fé porque ele não foi teórico com Deus, ele foi prático. Ele creu e ele teve uma reação ou uma ação a partir do fato daquilo que ele creu. Então, dá uma viajada comigo. Um belo dia Deus chama um vovozinho chamado Abraão e fala assim: mano, olha para as estrelas do céu. Você lembra lá da música do Fernandinho? Aí tu imagina um vovozinho, né? Tua descendência será igual a essa parada aí. A gente lê a Bíblia, mas a gente não consegue, né? A gente precisa entrar nessa parada para compreender. É um vovozinho. E ele começa a olhar para as estrelas e ó, teus filhos vão ser tudo isso aí. Ele falou, tá bom. A mulher dele que duvidou, olha para a areia. Vai ser igual essa parada aí. Eu olho aquela parada dele e falou, tá bom. Enfim, você conhece a história de Isaac. Deus vai lá, dá um filho para o vovozinho, que era Isaac. Então Deus é aquele que faz a promessa e é aquele que cumpre a promessa que foi feita. Deus disse que ia fazer, ele creu, Deus fez. Ele se regozijou. Pois bem, passam alguns anos, Deus fala, Abraão, chega aí que eu quero trocar ideia contigo de novo. Lembra aquele filho que tu era um vovozinho, hoje está mais vovozinho ainda, mas quando você já era vovozinho, e eu te falei que ia te dar um filho? Assim, Senhor, então, pega ele lá pro monte e mata ele para mim. Eu quero ele. Você acha que Abraão ficou... Não, acho que Deus, mano, Deus se enganou nessa hora. Deus se equivocou, Deus estava emocionado. Não, Deus estava equivocado. Abraão virou e falou, tá bom. Foi lá, pegou o filho dele e foi. Ele cria que Deus poderia fazer alguma coisa. Tanto que quando os servos dele chegam a uma certa altura, ele fala para os servos, ó, aguardem aqui que nós iremos e retornaremos. Então ele cria que alguma coisa ia acontecer. No entanto, cara, esse homem cria tanto em Deus, amava tanto a Deus, que ele não foi teórico na sua fé, ele praticou a fé. Então se Deus falou, bota o teu filho e me dá ele, ele pegou o filho, botou, levantou o cutelo com o coração rasgando, mas ele era prático com Deus. E é por isso que ele é o pai da fé, porque ele creu contra a esperança. Você está entendendo? É por isso que Abraão é esse ícone. Cara, Abraão é tão incrível, mas é tão incrível que a Bíblia fala que Deus fez um pacto com Abraão. E nesse pacto, que naquela época era um pacto com sangue, não era um pacto de sangue, mas era um pacto com sangue. O texto bíblico vai dizer que naquela época eles pegavam alguns animais, cortavam eles no meio, afastavam as partes deles, e quem fazia o contrato de alguma coisa, compra e venda, os dois passavam no meio, porque era um sinal do pacto. A cultura judaica também reforça isso, inclusive. Então eles faziam o pacto passando entre os animais, porque, enfim, era a vida. E a Bíblia fala que Abraão cai no sono e Deus passa no meio dos animais, como se estivesse dizendo, Abraão não passa, é ele que passa, como se estivesse dizendo, Abraão, eu estou fazendo um pacto com você. Mesmo que você fure comigo, eu nunca vou furar com você. Por quê? Porque você não foi teórico, você foi prático. Você é o pai da fé, Abraão. Você está entendendo? Isso é extraordinário, cara. Isso é extraordinário. A questão é que a nossa falta de fé, pega isso, em reconhecer o nosso estado, a nossa falta de fé em reconhecer o nosso estado cria em nós uma fortaleza espiritual. É aquele cara que acha que o pastor pregou para fulana hoje, fulana tinha que estar aqui para o... Você está entendendo? Mas não é com ele que Deus está falando. Ele acha que não é com ele que Deus está falando. Olha lá a irmã fulana, Deus está falando com ela lá.
Mas ele não, por quê? Porque ele acha que está todo mundo mas ele está bem pra caramba. A nossa falta de fé, falta de humildade em reconhecer o nosso estado, cria em nós uma fortaleza espiritual. A nossa falta de humildade em reconhecer o nosso estado cria em nós uma fortaleza espiritual. Pastor, o que é uma fortaleza espiritual? Bom, eu trouxe uma definição de internet aqui para você, que fez muito sentido para mim, por isso que eu trouxe. Definindo fortalezas. Fortaleza espiritual é um padrão de pensamento. Diga padrão de pensamento. Fortaleza espiritual é um padrão de pensamento ou de emoção ou de ação. Impede-nos de alcançar um conhecimento íntimo de Deus e de fazer a sua vontade. Então, à medida em que nós lemos o texto, mas já não somos mais impactados pelo texto, à medida em que a gente lê a Bíblia, mas a gente acha que aquilo não é para nós, à medida que a gente ouve uma pregação e acha que Deus não está falando conosco, está falando com o irmão lá da guitarra, com o outro, mas com o... À medida em que a gente começa a ser o último biscoito do pacote para Deus, vamos construindo, com o passar do tempo, uma fortaleza na mente, que é construída pelo próprio diabo mesmo. E essa fortaleza é um padrão de pensamento. Agora abre em 2 Coríntios 10, você vai ver quão é impactante isso que eu estou falando para você. Estou começando a terminar agora, tá? Segunda Coríntios 10. (3). 2 Coríntios 10, 3. Saboreie esse texto e leia ele a partir de tudo que você ouviu até agora. Embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Usamos armas poderosas de Deus e não armas do mundo para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. E depois que vocês se tornarem inteiramente obedientes, estaremos prontos para punir todos que insistirem em desobedecer. Olha o que ele está dizendo. Ele está falando de um estado mental inútil. Sabe, cara, o diabo não pode matar você. O diabo não pode matar você. Ele gostaria muito, mas ele não pode matar você. Mas ele encontrou um jeito de talvez deter você. Satanás não pode matar você, mas ele pode deter você. Como? Construindo em você fortalezas. A forma de matar crente não é matar crente, é deter crentes. Você está entendendo? A obra de Deus, o projeto a partir da igreja, a ferramenta que ele trouxe para a terra, é detido quando nós temos na nossa mente fortalezas, lugares inacessíveis para a palavra de Deus. Nós construímos isso. É o que ele está dizendo aqui nesse versículo. Ele fala sobre fortalezas do raciocínio humano e acabar com falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes. Ele está dizendo, cara, você precisa ter uma mentalidade aberta para que o processo da metanoia aconteça na tua mente. Porque enquanto você achar que você está certo, que você é o último biscoito do pacote, é você que está sentado no trono da tua vida. É quando você reconhece a tua inutilidade, como Isaías, eu vou morrer. É aí que Deus fala, agora eu tenho uma terra boa para trabalhar. Tem a ver com a destruição de fortalezas da mente. É dessa forma que Satanás atua, construindo em nós um pensamento de que não tem ninguém melhor do que eu aqui, construindo em nós um pensamento de que eu prego melhor que esse pastor. Que igreja fraca, não quero mais ficar aqui. Que mulher chata, vou embora. Que homem chato. Você está entendendo?
Nada mais te atinge, nada mais te emociona. Quando foi a última vez que você chorou diante da presença de Jesus, cara? Quando foi a última vez que a palavra de Deus rasgou você e você falou, mano, eu preciso me arrepender? Quando foi a última vez? Talvez você tenha uma fortaleza dentro da sua mente. E de verdade, não é problema nenhum de você constatar isso hoje. A questão é que você não pode sair daqui da mesma forma como você entrou. Romanos 12, 2, tem um texto lindo que diz: não vos conformeis com este século, não vos conformeis com esse mundo, não vos conformem com esse estado, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aleluia. Em Romanos, Paulo está dizendo, para que você esteja apto, você precisa deixar de ser quem você é na mente, para passar por um processo de transformação da mente. É aquilo que a gente chama de metanoia. Aí as pessoas começam a achar que metanoia é levantar a mão e aceitar Jesus. Cara, metanoia não é levantar a mão e aceitar Jesus. Metanoia é começar a pensar como Cristo pensa. Está entendendo? É começar a ver a si, a ver o outro, a ver o universo ao seu redor de uma outra forma, como Cristo vê. É passar por esse processo de metanoia. Quer ver um exemplo? Os soldados de Israel viam Golias e ficaram com medo dele. Você imagina, um cara que foi forjado para ser guerreiro. Ele foi chamado para ser guerreiro. Tudo que ele fazia tinha a ver com batalha. E é bem verdade que era um gigante. Mas eles eram soldados, eles estavam lá para isso, para lutar. Eles tinham medo de Golias. E a Bíblia fala que por vários dias Golias ficou: não tem ninguém aí para me enfrentar. Seu bando diz: não tem ninguém aí. Um bando de soldado frouxo. Prepara, se fosse um soldado capaz, na natureza do soldado, ele diria: eu posso até morrer, mas eu vou enfrentar ele. Você está entendendo? Preparados na espada e na guerra com escudo, e tinham medo de Golias. Daí veio um moleque de 14 anos, ninguém dava nada com ele, por ele. De repente devia ter uma pinta de boleiro com a perna arqueada, chegava assim, né? Que o de boleiro anda assim. Vem cá, quem é esse Zé Mané aí para afrontar? Quem ele pensa que ele é? Afrontar os exércitos de Deus vivo. Você está entendendo como a visão de soldados era totalmente diferente da visão de um garoto? Não tem a ver com Golias, tem a ver com a forma como a gente vê. Tem a ver com a metanoia, com a transformação da mente, com a renovação da sua mente, para que você experimente a vontade de Deus, que o texto vai dizer que é boa, perfeita e agradável, para que você experimente da plenitude daquilo que Deus tem para você. Nós todos precisamos passar por um processo de renovação da nossa mente, para que caiam por terra, e eu creio que isso vai acontecer hoje, todas as fortalezas feitas e construídas pelo diabo na sua mente, na nossa mente. Quando isso acontecer, nós vamos provar de uma coisa extraordinária chamada avivamento. Pastor, como assim? O que é o avivamento? Pensei que era outra coisa. Avivamento não é então eu falar em línguas, pastor. Avivamento não é eu ficar andando igual um gatinho na igreja. Não é eu rodar até cair no chão. Então, não. E eu nem estou dizendo que isso é ruim. Estou dizendo que isso não é avivamento. O que é avivamento, pastor? Bom, eu tenho uma definição boa. Avivamento cria em nós uma consciência viva da corrupção interior, que afasta completamente a autossuficiência e a autoestima. É minha mesmo essa definição. Eu vou ler de novo. Avivamento cria em nós uma consciência viva da corrupção interior. Ou seja, quando Isaías olha para Deus, ele vê a glória de Deus e ele fala: cara, eu vou morrer, porque eu estou vendo um santo e eu sou um pecador. Ele está iniciando o processo de avivamento. Você está entendendo? Cria uma consciência viva da corrupção interior. Quando eu penso que eu estou fraco, aí é que eu estou forte. O que eu queria fazer eu não consigo, mas o que eu não queria, aí é que eu faço. Quem me livrará do corpo dessa... Você está entendendo?
afasta completamente a autossuficiência e a autoestima. Sabe o que é avivamento? É eu dizer: Deus, eu não posso nada, você pode tudo. Deus, eu não sou nada, mas em você eu posso todas as coisas. Deus, eu não tenho nada, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não tenho nome, eu não posso nada. Mas em você, com você, eu conquisto tudo para a glória do seu nome. É daí que começa o processo de avivamento. É quando nós olhamos para nós e não vemos em nós possibilidades, capacidade. É aí que Deus do alto olha para nós e vê em nós possibilidades e capacidades. Coração quebrantado, contrito, ele não rejeita. Às vezes eu fico olhando para a minha vida e eu penso: cara, como Deus é louco. Se é que eu posso dizer isso aqui, né? Como as coisas de Deus são muito loucas. Porque houve um dia, isso foi em 2015, que eu não queria mais saber de igreja. E hoje eu estou aqui, pregando para vocês. Sou pastor de 5 igrejas. Porque teve um dia que eu falei: Deus, eu só quero ser salvo de mim. Me ajuda a melhorar. Como diz o Eli Soares: Deus, me ajuda, eu não quero mais nada, eu só quero estar com a minha cabeça boa. E aí Deus olhou para mim e viu em mim possibilidade de cumprir o propósito dele. Você está entendendo? É um garoto de 14 anos que ele bota sentado no trono de Israel para provar para todo mundo que quando você acha que você é alguma coisa, você não é nada. Mas quando você acha que você não é nada, é aí que você se torna alguma coisa para Deus. Aí é que o avivamento começa a acontecer. Você está entendendo? Hoje eu lido com gente, eu faço atendimento, pessoas estão sendo restauradas dentro da igreja, transformadas, cara. Eu poderia ficar aqui a noite inteira contando testemunhos. E isso é muito bom de acontecer, porque quando eu ouço cada um deles, eu olho para mim e falo: eu tenho certeza que eu não sou culpado disso aqui, eu não tenho nada a ver com isso, porque eu estava doente, eu jamais poderia promover isso aqui. Isso transcende, não tem a ver comigo, não tem a ver com o Lipão, não tem a ver com ninguém, tem a ver com a vontade de Deus. Aleluia. A partir de uma insuficiência: Deus, eu sou um Zé, eu só preciso de você. Terra boa para Deus plantar é a terra da insuficiência. Deus não criou o homem para ser autodependente. Deus criou o homem para ser dependente dele, cara. Qual foi o pecado de Adão? Desobediência. Não! O pecado de Adão foi a independência. A despeito do que Deus me falou, dá na minha telha, fazer o que eu quero, eu vou pegar essa fruta, eu vou comer, porque quem manda na minha vida sou eu. Aí o segundo Adão, que Jesus vem e fala: eu não vim para fazer a minha vontade, mas para cumprir a vontade do Pai que me enviou. Por que Jesus teve uma vida sem pecado? Jesus teve uma vida sem... Inclusive é um título de uma lição da apostila de discipulado. Jesus teve uma vida sem pecado porque escolheu não fazer a sua vontade, mas a vontade de Deus. É aí que o avivamento começa a acontecer. Você está entendendo? Talvez a gente tenha a nossa visão deturpada do que é avivamento. Lucas 5:8. Rapidão para a gente terminar já. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou um homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado. Olha que louco. Quando rola a treta do milagre, a primeira coisa que ele fala, cara, que Pedro fala, quando se deu conta do que havia acontecido, ou seja, de um milagre, quem estava diante dele, a primeira coisa que Pedro faz é cair de joelho e fala: por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou um pecador. Pedro está dizendo: Jesus, eu não sou digno de estar diante de você. E eu acho que nessa hora virou uma chave na cabeça de Jesus e falou: agora esse cara, ele vai ser pedra, ele é de porta da igreja, não. Ele vai passar por um processo.
mas é esse cara. Por quê? Porque é diante da constatação da inutilidade que Deus te pega como uma terra boa para plantar em você. Isso é avivamento. É quando homens trancados dentro de uma igreja, como aconteceu na Rua Azusa, começam a orar a Deus e dizer para Deus: Deus, nós não podemos, mas o Senhor pode. Nós somos inúteis, mas o Senhor Todo-Poderoso é o El Shaddai. É quando há um reconhecimento da terra, da nossa inutilidade. É que Deus vem com a sua glória, com a sua Shekinah. E se você já leu sobre a história da Rua Azusa, você vai ver que eles estavam lá dentro orando e cantando. E as pessoas estão passando na rua, na frente da igreja. Quando chega na porta da igreja, as pessoas param, começam a chorar copiosamente, entram na igreja e sem que ninguém diga nada, entregam a sua vida a Jesus. Isso é avivamento, você está entendendo? Talvez Jesus esteja exigindo que você venha começar a provar do que é um real avivamento, que tem a ver com provar com o fato de que você é um Zé, mas que em Deus você pode todas as coisas. O desejo de Deus, cara, é manifestar em nós a consciência do reino. É sobre isso que eu estou falando aqui. Mais de uma hora aqui, perdão, estou terminando. O desejo de Deus é despertar em nós uma consciência do reino. O que é a consciência do reino? É a consciência de que Ele é rei. O reino tem um rei, você está entendendo? Mas quando nós entendemos que Ele é Senhor e que Ele é rei, nós voltamos para o estado de dependência. Então toda vez que você ouvir evangelho do reino, você vai ouvir um evangelho de um rei que manda, é o dono da bola. E a beleza do processo está em obedecer a Ele. O desejo de Deus é se manifestar a partir da consciência do reino. 2 Crônicas 7, não precisa abrir não, 7, 14 e 15. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, fizer o quê? Se humilhar e orar. Você está entendendo? Se o meu povo, aqueles que chamam pelo meu nome, se humilharem, lembra do primeiro versículo que eu li? E orarem, e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, sararei o seu pecado, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. É uma condicional. Precisamos ter uma postura diante de Deus de humilhação, cara, para que a partir daí Ele volte a fazer. Eu acredito de verdade que muitos de nós, eu estou me incluindo nesse processo, tenhamos estabelecido outros senhores sobre a nossa vida. A oposição à prática da palavra demonstra instituição de uma fortaleza em muitos de nós. De repente, muitos de nós criou justificativas plausíveis para o nosso pecado. Você está entendendo? Não consigo vencer. A gente vai construindo os negócios assim. E sobretudo justificativas para a nossa inércia diante da vontade de Deus explícita no texto. Mas hoje, Deus quer destruir fortalezas no nosso meio. Porque o desejo de Deus é estabelecer uma igreja onde as portas do inferno não prevalecem sobre ela. Uma igreja que comunica a glória de Deus para a cidade. Uma igreja que está além de quatro paredes, demonstrando o Cristo daqui de dentro para fora. Eu acredito muito que a CCEP Church pode ser uma igreja que pode revolucionar a cidade de fora. Acredito, cara, de verdade. Você acredita nisso? De verdade. Eu acredito que Deus pode dar para vocês uma parada que Ele não deu para ninguém. E usar vocês de uma forma que Ele não usou ninguém aqui nessa cidade. Aleluia. Acredito de verdade. O que eu preciso para isso, pastor? Você precisa deixar de ser um teórico e começar a ser um prático na vida com Deus. Para viver o Evangelho intrinsecamente. Não a partir de uma experiência de uma outra pessoa. A vontade de Deus para nós é que todas as fortalezas caiam hoje. Como? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Por aí vai.
Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Quero orar por você. Mas antes de eu orar por você, eu quero que você ore por você. Quero que você fale com Deus. Se for o caso, quero que você confesse seus pecados para Deus. Se de repente tudo que eu falei aqui está fazendo sentido para você, e você é essa pessoa que eu preguei hoje, quero te dar esse tempo para você orar e quem sabe se arrepender. Diga para Ele: Deus, me perdoa. Me perdoa porque o poder dos poderes mora dentro de mim e eu negligencio Ele todo dia. Enfim, eu quero orar por você, mas eu quero antes que você ore por você. Se arrependa. Se em algum momento o teu pecado da inércia te der constrangimento, chore diante de Deus. Não tenha medo, não tenha vergonha. Nós estamos diante da presença do Pai. O desejo de Deus é nos colocar no colo, é enxugar nossas lágrimas e nos impulsionar a viver aquilo que a gente foi chamado para viver. Te dá aí 30 segundos para você orar, depois eu quero orar por você. Jesus, obrigado porque a Tua palavra é mais que suficiente. Obrigado porque o Senhor é bom e a Sua bondade é expressa de diversas formas. E essa noite está sendo expressa a partir do texto sagrado. Eu te peço, Pai, que essa noite, enquanto o resto do tempo que estivermos aqui, nosso coração seja dilacerado pela Tua palavra. Porque a proposta do Evangelho é desconstruir para reconstruir. Se há alguém aqui que foi dominado por uma fortaleza na mente, eu te peço que ela caia por terra hoje pelo poder do Teu nome. Para que um novo vaso seja reconstruído pelas mãos do olheiro. Um vaso de louvor para o Teu nome. Pai, faça isso essa noite. Nós nos arrependemos. Para que nós, a partir de hoje, venhamos ser arautos do Teu Evangelho. Porta-vozes da boa nova do Evangelho. Eu te peço que o Senhor destrua todas as fortalezas hoje na mente, para que elas sejam apenas um trecho da história, para que elas não sejam o fim da história. Eu te peço em nome de Jesus, liberta meus irmãos, restaura-os à Tua imagem, para que a vida deles como um todo glorifique o Teu nome. Faça isso em nome de Jesus. Amém. Ainda de cabeça baixa, de olhos fechados. Cara, se você é essa pessoa e eu orei por você e você se vê: pastor, tudo isso aí que você pregou é para mim. Não importa se você é crente, não importa se você não é crente, se você está vindo aqui a primeira vez, se você é dessa igreja há 10 mil anos. Eu quero orar por você. Eu queria que você se colocasse de pé. Eu vou daqui mesmo orar por você. Eu queria orar por você e abençoar você. Se você é essa pessoa, enfim, ninguém está olhando para você, fica de pé aí onde você está agora. Eu acredito que hoje Deus me trouxe aqui para trazer um renovo, um vinho fresco e um vinho novo sobre a sua vida. Se você é essa pessoa, fica de pé aí agora onde você está. Eu quero orar por você. Não importa se você